20 minutos com Marcelo Yugen. Rogério Valdrigues Galindo é jornalista. Ostenta no currículo nada menos do que um prêmio ESSO. Em 2018, após ser demitido da Gazeta do Povo, onde trabalhou por 18 anos, fundou, juntamente com outros profissionais de respeito, o Plural, veículo alternativo que vem se consolidando como um dos mais importantes jornais independentes do Brasil. É para falar de imprensa, liberdade e direitos que hoje o recebemos em nosso podcast. Rogério, bem-vindo aos 20 minutos com Marcelo Yugen. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Rogério, você é um jornalista premiado, mesmo assim você foi vítima de uma injustiça causada pela intolerância com a divergência, naquele que era, na época, o maior veículo da imprensa escrita aqui do Paraná. Na tua opinião, qual é a importância da democracia interna nos veículos de comunicação, assim como um elemento fundante da própria noção de imprensa livre? Que medida que existe essa democracia interna na imprensa brasileira? É uma pergunta difícil, porque, por um lado, eu concordo com você que democracia é sempre bom, né? Eu sou um democrata por natureza, nasci numa família que, na época que eu era criança, ainda tinha ditadura militar aqui no Brasil, e meus pais estavam no MDB, meu pai era continua sendo, né, um sujeito combativo, mas na época mais ainda. Então eu sei da importância da democracia em todos os cantos da vida, e inclusive nas empresas, né? Eu trabalhei na Gazeta do Povo, como você disse, durante muito tempo, e durante muito tempo eu tive a liberdade para escrever o que bem entendesse. Não posso reclamar disso. Durante muito tempo as coisas foram muito tranquilas, assim. Embora eu divergisse da linha editorial, do pensamento dos donos, desde sempre, né? Eu brincava que eu era mais ou menos como o MDB na ditadura, era uma oposição permitida, né? Assim, uma oposição consentida. Oposição consentida, exatamente, era essa expressão. E daí foi assim até 2016, mais ou menos, quando o jornal tomou um rumo diferente, deu uma guinada forte para a direita. Ele sempre foi um veículo conservador, mas deu uma guinada para uma direita mais extremada, e daí sim as coisas ficaram mais difíceis lá dentro para quem não concordava com o viés ideológico. Eu continuei fazendo o que sempre fiz, mas chegou uma hora que para eles isso não era mais tolerável. Eu entendo que do ponto de vista legal é ok, né? Uma empresa tem todo o direito de demitir e contratar quem bem entender, né? Isso também faz parte da democracia, né? Sim. Tanto que eu não entrei com ação contra eles, não pedi indenização por isso, nem nada. Eles estavam no direito deles. Agora, é triste de a gente ver que não houve uma tolerância com a divergência, porque acho que é sempre positivo. No natural, a gente tem também a nossa linha ideológica, e também a gente tenta ter pessoas que pensam parecido com a gente, eu entendo isso. Mas eu acho que o problema maior não é nem tanto uma empresa botar para fora quem diverge, e sim a gente não tem empresas mais plurais, um ecossistema de jornalismo mais plural que permitisse a divergência entre um veículo e outro, ou seja, exceto por iniciativas alternativas, como você disse na abertura, como o Plural e algumas outras, o Meteoro, o Expresso, sei lá, a maioria dos jornais, das empresas jornalísticas, continuam tendo um ponto de vista meio único, né? Lógico, com pequenas diferenças de um para outro, mas é o ponto de vista dos grandes empresários, é o ponto de vista da elite brasileira, branca, herdeira, enfim, né? Todo mundo sabe. Então o problema maior acho que não é uma empresa não permitir que os jornalistas pensem diferente, ou escrevam coisas diferentes, e sim que quando eu saí da Gazeta, por exemplo, eu não tinha para mim, não tinha outro jornal. A gente abriu o Plural não foi por um desejo de empreender, ou seja lá como chama hoje em dia, né, que está na moda, e sim porque eu não tinha outra alternativa, não sei trabalhar com outra coisa. Então, ou eu trabalhava num veículo nosso, e a Luziane já tinha o plano, graças a Deus, que tinha uma pessoa previdente na família, mas ou isso, ou eu ia ter que, sei lá, descobrir outra profissão aos 40 e poucos anos de idade. Então, acho que esse é o maior problema, a falta de um ambiente mais democrático de imprensa. Então, já podemos saber que temos aí um papo bem provocativo para continuar nossa conversa no segundo bloco. Não saia daí. Voltamos em seguida para continuar o papo com o Rogério Galindo. 20 minutos com Marcelo Yugen.
Restaurante Frutos da Terra. Com buffet, petiscos e sobremesas, é a sua melhor experiência gastronômica no caminho do vinho, em São José dos Pinhais. Acesse restaurantefrutosdaterra.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Antes de continuarmos nosso papo com o Rogério, eu queria agradecer e destacar aqui o apoio que estamos recebendo do restaurante Frutos da Terra, que está conosco nessa segunda temporada do podcast 20 Minutos com Marcelo Yugen, ajudando a consolidar um projeto de divulgação de informação relevante. Rogério, seguindo, qual que é a influência dos grandes meios de comunicação no processo político e democrático da sociedade brasileira? Imensa, né? Eu acho que a grande importância da imprensa é justamente essa, né? Você produz informações na arena pública para que as pessoas possam estar, em tese, bem informadas e tomar suas decisões, né? Isso numa eleição, por exemplo, e não só na eleição, mas na vida política em geral, é fundamental, né? Se você tem informações equivocadas, você vai tomar necessariamente ações equivocadas para corrigir os problemas, né? Se te dizem, por exemplo, que o problema do Brasil é, sei lá, são os juros baixos, você vai querer que aumentem os juros. Se o problema do Brasil são os juros altos, você vai querer diminuir os juros. Então, a informação correta e uma análise bem feita são fundamentais para que as pessoas estejam bem informadas e possam tomar as decisões. No caso do Brasil, e acho que você vai concordar comigo, talvez a pergunta tenha até feito com isso, tenha vindo com esse intuito, né? A gente tem o grande problema ainda de que a mídia hegemônica, a mídia comercial, está na mão de poucas pessoas, um grupo pequeno de pessoas, e mais do que isso, pessoas que têm, como a gente já falou um pouquinho aqui, né, visões muito parecidas, né? Do ponto de vista do empresário, das pessoas ricas, né? E isso, lógico, que tem um peso também. Para a nossa felicidade, esse panorama vem mudando um pouco nos últimos anos com o surgimento de uma onda de veículos independentes. Eu não estou dizendo nem aqui que sejam de direita ou de esquerda, ou de... Não é isso que mais importa. O que mais importa é que tenha diversidade. Assim. E a internet permitiu isso, assim como o teu programa, né, que você falou, consegue um patrocinador, um restaurante, consegue um estúdio para gravar e vamos embora, né? E muitos jornais nasceram assim nos últimos anos, né? Desde coisas maiores como o Nexo, Intercept, Congresso em Foco, até menores como, por exemplo, o Fala Roça, que é um jornal que tem dentro da Rocinha, e que você imagina que não tem as melhores condições financeiras, mas que está lá, está fazendo informação importante, o Alma Preta, que faz informação sobre etnia e raça, o Número e Gênero, que faz informação sobre gênero, sobre identidade. Tem uma gama de veículos novos que tem permitido uma diversidade maior, e eu vejo isso com muito bons olhos. Assim, o plural faz parte desse meio ambiente, desse ecossistema. Então, isso me conduz justamente para a pergunta seguinte, que era como é que é, o que é uma imprensa independente, né? Como é que tem sido a experiência do plural, não só internamente, enquanto profissionais comprometidos, digamos assim, com a imprensa independente, com a verdade factual, com uma opinião mais incisiva, mas também como que tem sido essa experiência em relação ao ambiente político curitibano e mesmo estadual? Olha, a gente está ainda se estabelecendo, né? É um projeto razoavelmente novo, tem 4 anos, isso pode parecer já bastante, mas se você pensar que os nossos concorrentes têm 100, né? A gente está ainda começando, né? E no começo a gente era muito pequeno, agora está crescendo e tem tido uma receptividade boa, principalmente numa comunidade, assim, que quando os outros jornais foram tendendo mais à direita, e principalmente nesse momento, né, do bolsonarismo, etc., teve muita gente aqui em Curitiba que ficou órfã de imprensa, né? Que não se sentia representada, não se via nos veículos que estavam disponíveis. Muita gente que estava nessa situação aderiu ao plural. E esse foi um nicho que a gente aderiu. E quero deixar bem claro que a gente aqui não quer ser a anti-Gazeta do Povo, nem o anti-bolsonarismo, a gente não quer ser anti-nada, a gente quer ser um grupo de pessoas que está debatendo ideias legais, assim, que
tem liberdade para A falar. gente percebe isso. É, Quem acompanha o plural no dia a dia Então, percebe isso a claramente. gente quer falar de cultura, a gente quer falar de política, e lógico, a gente vai se posicionar contra o Bolsonaro porque isso é uma questão de bom senso, né? Mas a gente não é necessariamente assim, ligado a um partido político, pelo contrário, né? Você falou do que é ser uma imprensa independente, a gente não é ligado a nenhum partido político, nenhum grupo político, nenhum grupo econômico também. Então a gente considera isso muito importante, a gente não recebe verba pública de nenhum tipo. E acho que isso é fundamental para a gente ter liberdade, inclusive, embora a gente tenha, na eleição do ano passado, se posicionado claramente e com veemência contra o Bolsonaro, se o Lula, ou o governo do PT, ou quem for, fizer uma coisa que a gente acha que é errado, pisar na bola, enfim, se tiver um escândalo, a gente quer ter liberdade para criticar também, assim, sabe? A gente não quer estar associado a um grupo de modo que a gente não possa criticar. Assim. Então, o nosso lema é meio que independência em relação a todos os lados, para que a gente possa pensar criticamente em relação a todo mundo, né? Até agora tem dado certo. E tem tido uma recepção boa, isso é bem bacana. Me parece, sabe, que essa colocação que se faz do que seja a intenção de vocês constitui talvez um núcleo do que possa ser chamado de uma imprensa verdadeiramente livre e verdadeiramente independente. Me parece que o núcleo seria esse, ter a capacidade de poder não ter lado. Claro, tem a questão do bolsonarismo, é uma questão bem... Mas me parece que poder ter a liberdade de criticar sem ter, como diziam, o rabo preso, me parece ser um núcleo do que seja a verdadeira imprensa. E é um caminho difícil, porque a maioria dos veículos pequenos que a gente tem, de um jeito ou de outro, tem verba da prefeitura, do governo do estado, e tudo bem, né, cada um segue seu caminho, não estou aqui para ser juiz de ninguém. Mas a gente tomou o caminho difícil, que é tentar não fazer isso, até agora a gente tem conseguido, né? Lógico, né, como a gente se crica, né, a gente fica pegando no pé. Você falou da recepção no meio político, né? Lógico, o prefeito não gosta da gente, e tudo bem, né? Não é para ele gostar mesmo, assim, mas não é porque eu tenho uma birra com esse prefeito próximo, que traz, seja quem for, a gente vai pegar no pé também. E o governador é a mesma coisa, porque a gente não está ali para ser a favor do A ou do B. Você falou uma coisa importante, né? A gente está, lógico, a gente não é ligado a nenhum partido, nenhum grupo, mas a gente tem causas. Então, por exemplo, a gente está sempre do lado do feminismo, a gente está sempre do lado do antirracismo, a gente está sempre do lado do meio ambiente, né, da defesa do meio ambiente, da defesa da cultura, da universidade. Então, assim, se o prefeito, o governador, quem for, estiver tratando bem essas causas, ok, a gente está feliz com isso. Agora, se a pessoa pisar na bola com a educação, com vacina, como foi no caso do governo passado, aí sim a gente vai criticar, não vai criticar por ser do partido A, por ser da tendência ideológica X, e sim pelas ações em relação a essas causas que a gente considera nosso credo, né? Uhum. Até porque me parece que as pessoas ficam confundindo independência com isenção, assim, no sentido de que eu sou isento, eu não... Ninguém é isento. O isentão da eleição, né? O isentão da eleição. A gente não é isento nesse sentido, assim, não existe isso, né? Há que ter um bom senso na escolha de quais as lutas que você vai travar. Por exemplo, agora teve um caso bem típico, né? A gente teve uma votação na Câmara para dar uma cidadania honorária para o Olavo de Carvalho, né? Primeiro que é absurdo que o sujeito já faleceu, então como é que vai ser cidadão honorário? Mas enfim. Além disso, tem todo o passado dele, né? Até a gente publicou um artigo, né, sobre antissemitismo, racismo, misoginia, homofobia, negacionismo em relação a vacinas e a Covid. Como é que a cidade vai homenagear uma pessoa que tem todo esse histórico de problemas, né? Então a gente se posicionou muito claramente, a gente fez quase uma campanha mesmo, assim, com textos jornalísticos, artigos, dizendo, olha, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Vai acontecer pelo jeito, mas enfim, não pode acontecer. E a gente vai ter essa causa. Enquanto estiverem fazendo coisas que a gente considera absurdas, o Ratinho, o governo dele, cortando a restinga, tentando derrubar quilômetros de mata para fazer uma estrada que liga ao nada, coisa nenhuma lá em Pontal do Paraná, lógico, a gente está contra. Claro. Mas não é por ser o Ratinho. Se fosse um cara do outro partido que está fazendo a mesma coisa, pau nele igual, assim, sabe? Sem dúvida, sem dúvida.
Mais uma vez, não saia daí, nós não terminamos ainda a nossa conversa. Vamos para o terceiro bloco. 20 minutos com Marcelo Yugen. Restaurante Frutos da Terra. Com buffet, petiscos e sobremesas, é a sua melhor experiência gastronômica no caminho do vinho, em São José dos Pinhais. Acesse restaurantefrutosdaterra.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Voltamos para nosso terceiro e último bloco com a nossa conversa com o Rogério Galindo, jornalista do Plural. Rogério, como é que se vê a questão da regulação da mídia no Brasil? É um tema bem polêmico, bem candente. Você até meio que já passou por ele, mas nós temos aí a reação da grande mídia quando se falou nisso em outros tempos foi de que seria censura. A minha pergunta é se você acha que é efetivamente censura ou se seria uma contribuição para que pudesse, na grande imprensa, porque a questão dos pequenos canais de internet, a gente sabe, uma arena mais livre, mas para que pudesse haver uma diversidade maior entre na grande imprensa, para que as opiniões pudessem ter mais choque. Eu sou a favor de regulação, tanto na mídia convencional, né, nos meios eletrônicos, quanto também na internet, que aliás é uma discussão que está também muito importante, né, nas redes sociais principalmente. Lógico, você sempre corre o risco, dependendo do governo, dependendo do Congresso que for aprovar, de ter elementos ali que permitam censura. É um risco que se corre. O grande problema, no caso da tentativa que se fez, acho, na época do Franklin Martins e depois do Paulo Bernardo, né, foi que eles nunca trouxeram uma minuta do projeto de lei a público para que a gente pudesse conhecer o que estava sendo discutido, de fato, e discutir em público, dizer, não, isso aqui é bom, isso é ruim, né? Eu acho que foi um erro do governo na época, porque isso criou muito fantasma. Como não tinha um texto concreto para discutir, as pessoas ficam criando abstração, né? Claro. Então, o que eu acho que eles tinham que ter trazido uma minuta, alguma coisa, e dizer, olha, é mais ou menos isso que a gente quer. Tinha o que foi debatido na época, né, nas conferências municipais, e algumas coisas eram muito interessantes ali, né? Por exemplo, você exigir que as TVs, principalmente, né, comprem conteúdo local, porque hoje são redes, né? Por exemplo, Rede Globo, Rede Record, e os conteúdos são praticamente feitos sempre em Rio, São Paulo, Brasília. Então não tem um conteúdo regional, né? Muito pouco espaço. Então, por exemplo, assim, em vez de ser sempre a novela da Globo, que eles abrissem espaço para ter um conteúdo do Paraná, do Pernambuco, de Goiás, sei lá, um quarto da programação fosse necessariamente comprado de produtoras locais. Isso eu acho uma coisa bem bacana. E acho que mais urgente até é discutir a regulação das redes sociais, porque a gente viu nos últimos anos o pandemônio que isso pode virar e as consequências graves que a gente tem. O Telegram, principalmente, fazendo desinformação. Foi suspenso ontem, né? Está fora do ar o Telegram. O Telegram já voltou várias vezes, né? Porque eles vivem fazendo das suas, né? Eles têm essa mania meio libertária de não querer responder ao judiciário e tal, e não pode, né? Então eu acho que tem que ter o Twitter está indo por esse caminho também, eu acho que é perigoso isso, é uma coisa que corre risco, a democracia corre risco num ambiente assim não regulado, né? Mas lógico, eu sou, assim, como eu te falei, você também, nós somos democratas, então a gente não quer que um projeto de lei que venha, né, tentando tolher a liberdade da imprensa, não é isso. Claro. Isso não pode. Mas tem que regular, porque no final da vida, né, numa sociedade civilizada, tudo tem que ter regra, né? Você sabe que eu me lembro quando essa discussão acabou pautando muitas dos debates que você falou na época do Paulo Bernardo também, que eles não vieram com um projeto de lei, essa é uma questão bem relevante, mas na época falava-se muito do que aconteceu na Argentina, né, com o Clarín, que eu sempre penso o seguinte, que isso que você está dizendo das redes sociais é importante, mas o que se fez na Argentina, que eu acho que seria interessante para pensar, e em outros lugares, países capitalistas, nada de comunismo nem de socialismo, mas impedir o monopólio. Então, fracionar
Fazer com que uma empresa como a Rede Globo, por exemplo, não pode dominar todo o mercado, porque não é possível ignorar o fato de que uma empresa de comunicação é capaz de moldar a opinião pública de acordo com a vontade do que as pessoas querem. Então é preciso que haja uma pluralidade. Então, nas redes sociais você tem toda a razão, mas eu penso que na grande imprensa também é preciso uma intervenção. Sim, eu vou só dar um exemplo, sei que tinha um comentário, assim, mas tem um livro que chama Por que as Nações Fracassam? Nesse livro eles falam de uma seguinte situação. Na virada do século XVIII para o XIX, né? Lá em 1900 e pouquinho, nos Estados Unidos, se você pegasse as maiores empresas que eles tinham, que era Standard Oil, principalmente petrolíferas e empresas de trem, né? De transporte. Se você pegasse as grandes empresas deles, o valor delas dava 1% do PIB americano, as 10 maiores, somadas. Hoje, se você pegar as maiores empresas americanas, as 10 maiores, elas dão 6% do PIB americano. Lá atrás, os presidentes da época, o Wilson, o Taft, o que eles fizeram? Eles obrigaram justamente a segmentar, quebrar essas grandes empresas, porque corria grande risco dessas empresas serem tão grandes que elas eram maiores que o governo. Claro. E elas mandariam no país. Né? E agora a gente tem um número 6 vezes mais perigoso do que isso. E pior, quem são as empresas que estão nessa lista hoje? Principalmente empresas de comunicação, mídia e tecnologia de mídia. Por exemplo, Google, Amazon, Facebook, né? As empresas que estão por trás dessas redes sociais. E ninguém faz nada, ninguém está atuando. Por exemplo, o Google e a empresa do Facebook, né? O Facebook, o Instagram e o WhatsApp, elas hoje têm um monopólio que eu acho muito mais perigoso do que o da Globo, assim, porque elas juntas, elas elegem e deselegem, elas derrubam e levantam, assim, sabe? Se, não estou dizendo que eles façam isso, vocês fazem, mas se eles decidirem que amanhã tem que tirar um presidente, assim, um algoritmo bem desenhadinho ajuda isso, sabe? Então você tem que realmente ter uma regulação para isso, e eu acho que é impossível conviver com empresas com poder tão grande sem você colocar em xeque esse monopólio, assim, sabe? O Google hoje, por sorte, não são pessoas que estão tentando fazer coisas terríveis, mas se eles quiserem fazer coisas terríveis, a gente está com problema. Eu imagino que sim. A ideia do nosso podcast 20 Minutos com Marcelo Jugend é exatamente isso, pessoal. É a gente poder colocar questões que dizem respeito ao dia a dia da vida das pessoas e, desculpem o clichê, tirá-las da zona de conforto, de sentar na frente da televisão e não se preocupar com mais nada. Nós temos que ver que as coisas estão acontecendo e essa é a nossa ideia. Dito isso, eu quero abrir aqui as câmeras e microfones ao nosso convidado para que faça suas considerações finais. Tá certo. Não, muito obrigado pelo convite, Marcelo. Sabe que eu gosto muito de você, do teu trabalho. Obrigado pro Nelson aí, pelos trabalhos técnicos aí. A gente sabe que sim, isso não vai para frente. Obrigado por Frutos da Terra, que está patrocinando aí. Eu que estou nessa área e sei o quanto é importante a gente ter um patrocinador. Parabéns para vocês aí. E vamos visitar lá, que vale a pena, no Caminho do Vinho de São José, Frutos da Terra, fica a dica, fica a propaganda aí, que eu acho super importante isso. E quem puder, por favor, acessar o plural.shore.br, lá a gente tem informações sobre Curitiba, um jornal local, então a gente se dedica principalmente a tratar de cultura, cidades e política aqui de Curitiba. Se você vier com a gente fica super feliz, né? É de graça, se quiser fazer uma contribuição, a gente fica feliz, porque é disso que a gente vive, mas só entrar lá e ler e compartilhar, a gente já fica super agradecido, de verdade. Obrigado, de verdade, Marcelo. Eu quero agradecer aí ao Rogério, que esteve aqui com a gente, nos esclarecendo e jogando luz sobre assuntos tão importantes, mas quero agradecer principalmente a você que está aqui com a gente desde o início e dizer que não se esqueça que nós temos prorrogação nas redes sociais. Sugira, critique, elogie, compartilhe, se inscreva no canal, esteja com a gente aí para que a gente possa consolidar e ampliar cada vez mais esse trabalho, cuja ideia é efetivamente fazer uma diferença. E até o próximo 20 Minutos com Marcelo Jugend. 20 Minutos com Marcelo Jugend.